Opa. Tô passando a vinheta de novo. Pronto, entrou no assunto. Pessoal, o assunto de hoje, vamos abrir o programa falando de osciladores. Vamos começar aí uma série de osciladores, tá? E vamos falar do índice de força relativa, o IFR. Para quem já conhece, eu deixo o convite que eu com certeza vou trazer alguma informação que você não sabe sobre este indicador. Vamos lá, o que é o IFR, né? O índice de força relativa, ou do inglês Relative Strength Index, o RSI, o RSI, desenvolvido pelo Wells Wilder, tá? Desenvolvido em 1978, tá? Ou melhor, publicado, né? Divulgado no livro dele, New Concepts in Technical Trading Systems, tá? É um indicador muito popular, tá? É usado até hoje, apesar de todo o tempo que ele tem. Nós estamos falando de quê? 43 anos desde que ele foi publicado. Este cara, o Wells Wilder, ele também é responsável pelo Parabolic SAR, pelo ATR e pelo movimento direcional ADX. Tá? Então é um cara aí que contribuiu bastante com indicadores para análise técnica. O índice de força relativa, ele é um oscilador do tipo em banda, tá? Tem os osciladores de tipo em média, né? Que eles oscilam entre uma linha central. O oscilador em banda, ele alterna acima e abaixo de duas bandas ou níveis de preço extremos. No caso do índice de força relativa, é a região sobrecomprada e a região sobrevendida, tá? São extremos dentro do indicador. É um oscilador de impulso. Vejam que, né, temos algumas classificações. Oscilador em banda, oscilador em média, oscilador de impulso e tem oscilador de momento. Ele é um oscilador de impulso. Tá? Até da onde eu estou trazendo essas informações, eu extraí do livro do Flávio Lemos, ele faz uma analogia do índice de força relativa com a engenharia do cálculo diferencial. Aliás, até o Wells Wilder, se eu não me engano, ele é um engenheiro mecânico. Do cálculo diferencial, né, onde numa reta uma inclinação seria a primeira derivada e a segunda derivada seria as alterações no declive ou no aclive, né, alterações na inclinação. E é isso que estaria configurando um oscilador de impulso. Ele está medindo isso, essa inclinação. Né? Aqui a gente fala da velocidade e a mudança dos movimentos do preço. Um oscilador de momento, ele vai medir mais o que? Aceleração ou desaceleração. E como é que ele faz isso? Ele compara a variação média de preço dos períodos de avanço com a variação média dos períodos de declínio. Tá? Então ele olha muito, né? Quando ele está muito indo para o sobrecomprado, quer dizer o quê? Que nós temos vários dias, né, consecutivos, né? Consecutivos nem tanto, mas vários dias de alta. Né? E quanto maior for essa alta, maior vai ser essa proporção em relação aos dias de declínio. Wilder recomenda o uso de 14 períodos, com sobrecompra acima de 70% e de sobrevenda abaixo de 30%, sendo compra acima de 30% e venda abaixo de 70%. E aí nós temos um outro cara, que é o Constance Brown, que ele escreveu o livro Technical Analysis for Trading Professionals, onde ele dá um conceito um pouco diferente, um uso diferente para o índice de força relativa. Ele fala que em tendência, o oscilador, né, ele vai trabalhar entre 40% e 90%, sendo que a região entre 40% e 50% serve como suporte na tendência. Já numa tendência de baixa, ele fala que o oscilador vai trabalhar entre 10% a 60%, sendo a região de 50% a 60% uma resistência dentro dessa tendência. Aqui no próprio programa a gente trabalha muito com índice de força relativa e talvez seja o uso mais popular dele é no sinal de divergência em relação aos preços. Ou seja, estamos numa tendência de alta, temos um novo topo, mas o índice de força relativa não está mostrando um novo topo, está mostrando um topo descendente, é uma divergência.
talvez seja o uso mais popular. Mas é um indicador, e até entra na questão do Constance Brown, que pode ser usado para validar suportes ou resistências, ou como suporte e resistência, aí bem o uso do Constance Brown, né, nas regiões a tendência de alta entre 40 e 50, a tendência de baixa entre 50 e 60. E também é possível observar padrões gráficos como, né, a gente falou sobre isso aqui no programa, o ombro, cabeça, ombro. A gente pode observar esses padrões gráficos no índice de força relativa. A gente pode traçar linhas de tendência no índice, no IFR. A gente pode traçar suportes e resistências no índice de força relativa. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso. E até tem uma defesa desses autores de que ele pode antecipar alguns movimentos ou, no caso até de um padrão, o padrão pode não estar acontecendo nos preços, no gráfico de preço, mas acontecendo no índice de força relativa e explicar o movimento, o desdobramento posterior. Legal? E aqui, antes até de eu entrar na fórmula, vou mostrar a fórmula para vocês, eu quero só fazer um ponto que é o seguinte, tem uma defesa que eu já faço aqui no programa, de que vejam vários usos, várias abordagens para um único indicador. E aí, né, principalmente quem está começando, às vezes está buscando aquele setup, aquela estratégia mágica, né, que vai conseguir responder por todos os movimentos do mercado. E aí a gente olha um indicador só e a gente tem vários usos possíveis. Então o nosso foco não pode ser ficar buscando fórmulas mágicas, né, que vai responder por tudo no mercado. E sim a gente compreender os movimentos. Obviamente que a gente pode ser auxiliado por vários indicadores ou trabalhar com simplicidade, porque o índice de força relativa e um gráfico de preços a gente vai conseguir encontrar e responder muitas coisas e perceber movimentos que podem ter que a gente pode surfar os seus desdobramentos, que podem ter probabilidades interessantes para a gente estar operando. Vou falar um pouco, vou mostrar para vocês o cálculo. É muito importante quando a gente vai usar indicadores, a gente saber como é que ele é calculado e até melhor, a gente colocar isso no papel, né, no Excel e etc. E tentar compreender as nuances desse cálculo. Então a fórmula do índice de força relativa é igual a 100 menos 100 dividido por 1 mais o FR, a força relativa. E o que é a força relativa? É a média dos fechamentos dos dias de alta dividido pela média dos fechamentos dos dias de baixa. Já vi alguns outros cálculos um pouco diferentes, suavizando um pouco essa conta, tá? E lembrando que essa média é pelo período que a gente determinou. Tá? E existem talvez melhoramentos desse cálculo, mas é importante a gente compreender, a gente entender as nuances do cálculo, e isso nada melhor para fazer isso do que a gente calcular e compreender esses cálculos. Legal? Vou mostrar para vocês alguns exemplos, né? Aqui eu estou pegando o gráfico do S&P, o mais recente, tá? É de ontem esse gráfico. Deixa eu pegar o point to fix aqui. E eu quero mostrar o quê? Primeiro, divergência. A divergência é a seguinte, ó. Deixa eu botar uma cor aqui. Vou botar vermelho, verde, amarelo. Tá? Aqui nós temos, né, topos ascendentes, né? E aqui nós temos topos descendentes. Divergência. Tá, ok que não está na região comprada, aqui acima, etc. Tudo bem. Tá? Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas a gente está observando uma divergência. O que aconteceu depois dessa divergência? Os preços deram uma corrigida. O que é interessante também ver aqui que a gente pode ver? A gente pode ver um suporte, uma região de suporte. Que região é essa de suporte? Essa região aqui, ó. Tá? Daqui, deixa eu ver se eu consegui. Acho que melhor eu pegar um quadrado. Deixa eu pegar um retângulo aqui. Essa região aqui, ó. Tá? Isso aqui é uma região de suporte no índice de força relativa. Observem o quê? O que a gente precisa observar? Que o preço estava subindo, todas as pequenas correções aqui, ó,
ficaram mais ou menos alinhadas nesta região de suporte, certo? Quando é que o preço ele cai aqui na divergência baixista que a gente encontrou? Quando ele consegue romper este suporte. E aí a gente pode olhar o seguinte, o movimento, né, que a gente está vendo nos últimos 2 dias, que o mercado ele está voltando, apesar de ter dado esses sinais todos, voltando e voltando com uma certa força. É um teste, um pullback deste suporte rompido que agora pode virar uma resistência? A gente vai descobrir com o desenrolar dos próximos dias, inclusive até no fechamento de hoje. Se hoje o mercado fecha para baixo, tá? Pode ser que ele o quê? Ele ficou aqui, isso aqui realmente se tornou uma resistência e o mercado vai andar um pouco mais e corrigindo dentro dessa tendência de alta, ok? Então a gente pode observar isso e fica como um exercício. Vou mostrar outros exemplos no S&P, tem bastante coisa no S&P para te ver. Eu pensei ontem, né? Vamos falar sobre isso, eu vou pesquisar alguns exemplos. E por que não aparece aqui? Tá aqui. E eu só peguei o gráfico do S&P e já encontrei vários exemplos para a gente estar trabalhando aqui. Um outro exemplo aqui, ó, é em 2018. Vejam que a gente tem uma tendência aqui nem tão forte de alta, né? Nem tão andando pouco, né? Não tão inclinada de alta. Então, talvez mostre um pouco de cansaço nos preços. E o que a gente pode observar nos índices de força relativa? Talvez aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro, né? E aqui a gente mais ou menos tem uma linha de pescoço. O que acontece quando rompe a linha de pescoço? Olha aqui, ó. Olha a antecipação do indicador. O mercado dá uma corrigida, né? Então entra naquele argumento que os autores falam de que o índice de força relativa ele pode antecipar alguns movimentos, inclusive explicar por que o mercado caiu aqui, né, na formação do ombro cabeça ombro que não tinha aqui, né? Que sinais que a gente tinha aqui que esse seria o movimento do preço? Então o índice de força relativa pode estar explicando isso e até antecipando. Outro exemplo logo aqui, né? Aqui a gente tem uma região, ó, que o preço dá uma lateralizada. Ele trabalha dentro desse range aqui de forma até muito bonita, né? E o que a gente tem no índice de força relativa? A gente tem uma região aqui de resistência, certo? E a gente pode até falar que a gente tem 2 topos duplos, né, no índice de força relativa. E aí a gente pode falar até mais o quê? Quando é que sai dessa congestão aqui, dessa lateralização? Quando rompe uma linha de tendência de alta. Então veio, topo ascendente, corrige, né, fundos ascendentes também, e ele tenta passar dessa região, não consegue. A hora que ele rompe, né, olha aqui onde é que ele está rompendo, ó, tá? Ele faz mais um movimento para baixo. Bom dia, Jorge Arantes de Freitas. Então, olha aqui, ó, num gráfico só, qual é o período que eu estou olhando aqui? É diário de 1 ano quase. Deixa eu ver aqui, junho de 2018 a junho de 2019. 1 ano nós temos aqui, olha os movimentos que a gente percebeu aqui no índice de força relativa. A gente pegou um oco, a gente pegou uma resistência, né? Um topo duplo, um rompimento de linha de tendência. Ele está dando várias informações aqui. Outro aqui, ó, na pandemia. Olha uma informação que a gente tinha interessante. Uma divergência, né? O mercado numa queda muito acelerada. E olha o que acontece aqui, ó. Nós temos uma divergência no gráfico diário. Essa divergência não aparece no gráfico semanal, tá? Ó, nós temos uma divergência no gráfico diário, né? Sugerindo, inclusive, aqui que esse movimento aqui poderia, né, estar no fim. Estava perdendo força. Outra coisa aqui. Podia traçar, sei lá, uma linha, uma LTB ou uma LTB aqui, né, rompendo, voltando para 30%, poderia ser o sinal de compra.
Então, trazendo diversas informações, diversas leituras. Ricardo Oliveira, nunca tinha visto o RSI com essa visão. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado, cara. Eu sabia que eu ia conseguir agregar alguma coisa falando desse indicador. Tá? E eu pretendo fazer isso aqui com outros indicadores, a gente estudar ele um pouco mais a fundo, né? A gente se aprofundar nos indicadores e entender outras abordagens que a gente pode usar nele. E o índice de força relativa aí traz diferentes abordagens e eu tenho certeza que outros osciladores a gente vai ter outras abordagens para usar. Por isso que vale a pena sempre a gente estar estudando e aprofundando o nosso conhecimento. Legal. Bom dia e bem-vindo ao programa. Então é isso, pessoal. Tá? É isso que eu queria trazer para vocês do índice de força relativa, trazer um pouco mais de informações, trazer outras visões, outras formas de usar e sugerir aí que vocês continuem aprendendo e aprofundando o conhecimento.